Tudo bem, pessoal? Gostaria de saber de vocês, se vocês conseguiram fazer o exercício. Pelo que eu leio no portal, são somente 4 pessoas que fizeram. E só tomar cuidado, que esse exercício vai até o dia 7 só, tá? Eu estava vendo que estava aberto até novembro, mas estava errado, né? Então eu já acertei. Então, eu gostaria que todos fizessem, mesmo porque ele vai ajudar muito a entender essa contabilização aí dos impostos, principalmente por causa do ICMS, tá bom? Então, na aula de hoje, nós vamos avançar em relação a devoluções ou vendas canceladas e também vamos falar de abatimentos. Mas é muito importante que vocês não esqueçam, né, de montar ou fazer aquele balanço que está lá. Na aula de hoje, a gente vai corrigir aquele exercício. Quem não fez, até pode se basear do que eu estou fazendo aqui, mas é muito importante que quem não fez, eu faça, tá bom? Então, eu só vou compartilhar com vocês aqui a telinha da minha planilhinha, para vocês, deixa eu ver aqui, acompanharem junto comigo, tá bom? O que vocês estão enxergando aí? Estão vendo os azonetes tudo em branco? Sim ou não? Tá. Então, com base no que a gente tem daquele exercício, eu vou contabilizar aqui, só para vocês verem como é que ficou. E é óbvio, né? O exercício pedia para vocês fazerem todas as contabilizações e o resultado do balanço fechado fazia as perguntas. Ah, quanto que tem de ativos, quanto que tem de receita bruta, de vendas, estoques e tudo mais, né? E tudo isso você encontrava no próprio balanço, exceto a última pergunta, que fazia, se não me engano, a pergunta quanto que eu tinha de imposto a recuperar ou a pagar, né? Qual que era o saldo líquido desses impostos? Então, essa era a última pergunta, que daí você tinha que fazer simplesmente a subtração de um para o outro. Então, vamos começar aqui. Nesse exercício, nós tínhamos a integralização de um sócio em dinheiro, 8.000. Todo mundo está enxergando bem a planilha ou precisa aumentar mais? Deixa eu ver aqui. Tá bom assim? Vamos lá. 8.000. Integralização, lançamento 1 também, 8.000. Compra de mercadoria a prazo. Então, aqui de cara a gente já vai mexer com fornecedores, né? Então, mercadoria a prazo, quanto que é o valor? 3.000. Qual que é a contrapartida mesmo? Vamos lá. Mercadoria a prazo. Matheus, você que é o primeiro aí da lista. Onde que é a contrapartida desses 3.000 aqui, Matheus? Fornecedores a pagar. Certinho. Bom, isso aqui gerou o quê? Um ICMS que vai com créditos a recuperar, né? Então, temos que lembrar aqui, eu já tinha feito a contabilização do estoque, mas só que a gente vai ter que rever aqui, ó. Não é esses 3.000 aqui. Como é que ficou o estoque? Quanto que vem aqui do estoque? Primeiro, eu tenho que fazer uma conta aqui, né? Quanto que eu tenho de imposto a recuperar? Né? Já feito o lançamento já dos estoques aqui, mas primeiro eu tenho que fazer aqui, ó. Coloquei crédito com fornecedores. Só que aqui, antes de contabilizar no Resonate Stocks, eu tenho que calcular o ICMS a recuperar. Quanto que é? Eu vou fazer aqui uma fórmula. É igual a esse aqui, vezes 17%, né? Acho que é isso? 17%. Opa, coloquei a mais aqui. Ah, não, vezes 17, faltou o percentual. Tá? Então, quanto que vai para a conta estoque efetivamente? Igual 3.000 menos esse cara aqui. Apesar que, deixa eu ver aqui se está com a compra de mercadoria. Tá, correto. Então, todo mundo está acompanhando aí? Tem alguma dúvida em relação a isso ou não? Hein, gente? Todo mundo acompanhando?
Opa, o professor errou aqui, hein? 7%. 3.000, né? Exatamente, 510. Não, tá certo. 510. E o estoque ficou 2.490, certo? Qual que é o próximo lançamento aí? Então, só não esquecer que aqui, ó, o efeito que é ocasionar, onde que tem o impacto do imposto, né? Como é que eu vou contabilizar esse imposto? Por que é feita a contabilização nesse formato? Eu tenho aqui 3.000, dentro desses 3.000, quando o fornecedor vende para, no caso, para eu que sou do varejo, que vou vender para um terceiro, embutidos tem os 17%, né? No caso aqui, né, está considerando do nosso estado. Então, eu tenho direitos a recuperar com um imposto de 510, por isso que eu separo aqui as 510. O restante vai para o estoque. Se eu somar esses dois aqui, fecha com os 3, que é o total, né, da compra dos estoques. Então, qual que é o próximo lançamento aqui? O próximo lançamento é a compra à vista de 3.000. Como é que eu faço essa compra à vista aí, Carla? Você que é a próxima aí. Eu não abri o Word, professor. É só compra à vista? É a compra à vista de 3.000 com crédito a recuperar de 17%. A compra à vista sai crédito, credita caixa e debita estoque. O que vocês acham, gente? Só que eu tenho que considerar o quê? Eu não tenho mais os estoques. Ou a recuperar. Exatamente. Eu faço o mesmo processo. No nosso exemplo aqui eu deixei simples, né? Veja que as duas compras foram de 3. Então, o que vai acontecer aqui nos estoques e o que vai acontecer aqui? No estoque vai... no ICMS a recuperar, o senhor vai debitar e no estoque vai creditar? Vamos fazer? O que nós fizemos no aprazo, né? O que eu fiz no aprazo? Aqui no ICMS recuperar, equivale a quanto? É a mesma fórmula, né? É esse aqui vezes 17%. Vou colocar do jeito que eu coloquei na outra forma. 510, idêntico. O que eu tenho aqui como é que ficou o meu imposto a recuperar? Que é igual esse 3.000 aqui, né? Menos o que eu tenho a recuperar aqui. Eu estou reconhecendo que das duas vendas que eu fiz, eu tenho créditos junto ao governo a recuperar de 510, que eu posso utilizar na hora que for pagar, quando eu fizer a minha venda. Né? Inclusive, é a nossa última pergunta. Então, no nosso exemplo aqui, eu consegui fazer as duas compras e me creditei de impostos junto ao governo. Eu tenho direito a receber quanto agora? 1.020, né? Nos meus estoques eu estou a menor por conta disso, tá? Porque senão vai fechar essa conta, olha, veja. Se eu pegar esse valor aqui, mais esse valor aqui, fecha certinho 3.000, né? Este e este. Mesma coisa no aprazo. A gente chama isso aqui no ICMS da compra. Vamos para o nosso próximo lançamento. Se eu até fechei meu arquivo aqui. Próximo lançamento, deixa eu ver aqui, onde que está ele? Deixa eu recuperar aqui o lançamento. Deixei aberto as unidades de contabilização, tirei aqui da minha tela. Então, agora vamos para os próximos lançamentos, que envolvem a parte de... Meu próximo lançamento é o quarto lançamento. Então, primeiro, montamos a empresa, integralização de capital versus caixa. Depois fizemos duas compras, uma à vista e uma a prazo, e também contabilizamos o ICMS, tá bom? Agora, o que nós vamos fazer? O item 5.
eu vou reconhecer, na verdade é o item 4, né, gente? Eu fiz até o 3, é isso? 3. Eu vou reconhecer a venda. Eu faço uma venda de mercadoria à vista. Como é que é a venda de mercadoria à vista? Vamos ver que a próxima pessoa aqui que está na telinha aqui. Vamos lá. Me acompanha aí, né? Item 4. Estou fazendo uma venda de mercadoria à vista. Essa venda, ela é de 1.500 a um custo de 1.000. A Daisy, como é que eu faço essa venda? Tá me ouvindo, Daisy? Debitar a caixa, 1.500, ela colocou aqui no chat. Para onde que vai a contrapartida? Receita bruta de vendas, 1.500. Tá? Esse é o lançamento 4. Agora, com esse lançamento, então, preza que na hora da venda eu também tenho que pagar impostos, né? Então, como é que é esse pagamento desse imposto? Que é o reconhecimento do imposto sobre a venda, que também um percentual em relação à venda. No nosso exemplo aqui, eu já dei o percentual certinho, 255. Como é que eu tenho que fazer o lançamento 5, Daisy, já que você está aí? Vamos lá. Ah, faltou o custo, tá certo. A venda aqui, nós já pulamos para a venda, né? Mas o custo e o estoque a gente tem que fazer. Vamos lá, não esquecer do custo do estoque. Custo, 1.000, e fazer abaixo do estoque. Aquilo que a gente já está vendo anteriormente. Cadê os estoques aqui? 1.000. Então, o lançamento da venda, vendas brutas, entrou dinheiro do meu caixa, custo da mercadoria vendida, item 4, contra estoques. Então, eu fiz o lançamento das vendas e os custos. E agora, como é que eu faço do ICMS? Tenho que reconhecer que, a partir desse momento, eu estou devendo para o fisco 255. Mas como eu contabilizo isso no meu balanço aqui nos razonetes? ICMS sobre vendas, 255, tá? Perfeito. O que eu tenho mais aqui? ICMS recolher de 255. Exato. Então, pessoal, alguma dúvida até aqui? Estão conseguindo acompanhar? Quem não estiver aí acompanhando, dá um grito aí que isso aqui é fundamental. Isso aqui, no nosso exercício avaliativo vai ter um exercício completo desse, envolvendo em outros lançamentos, e é muito importante que vocês saibam essa etapa. Bom? Então, fizemos os lançamentos aqui das compras e vendas, e tem, agora vamos para o item 5, o último lançamento, é isso? 4, 5. Item 6 agora. Isabelle, como é que eu faço, Isabelle? Agora é a sua vez. Você vai me fazer todo... Tá me ouvindo, Isabelle? Venda de mercadoria a prazo, 4.000, a um custo de 2,5. Isabelle, nos ouve? Um minuto. Tá bom, então. Oi. A venda é de 4.000, no caso, né? Venda de 4.000 a um custo de 2,5. Então, vai... Só que essa venda é a prazo, né? Vamos lembrar. Sim, aham. Vai debitar em clientes a receber. Certo, 4.000. Acredita os 4.000 em vendas, despesas com vendas. Não, despesa não, receita, né? Isso, receita.
Ah, beleza. Aí é Custo. 2.500, né? Aham. Passa só até custo, daí eu vou Acredita do perguntar. estoque e debita em 2.500 custo do de estoque, mercadoria vendida. custo de mercadoria vendida. Fechou. 2.500. Perfeito. Vamos para o próximo aqui. Patrícia, agora é sua vez. Gostaria que você fizesse o último lançamento aí. Reconhecimento dos impostos. ICMS sobre vendas, 680. Que aqui também, se você for fazer o cálculo, vai dar os 17%. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Pode falar. Tá. É o 7, né? Isso. Tá. Debita em ICMS sobre vendas, Quanto? 680. 680. Isso. E credita em ICMS a recolher, Exatamente. 680 também. Opa, coloquei 6.800, 680. Só lembrando aqui, né, só para ficar gravado, Patrícia, o ICMS a recolher, aqui, a contrapartida do ICMS sobre as vendas, o fato de fazer a venda, eu já coloco o fato gerador, né? Então, aqui, eu devo para o fisco 680. E como é que eu vou fazer para pagar isso? Não dá para já tirar de dinheiro do caixa. Então, eu tenho um prazo para pagar. Por isso que vai lá para o passivo, como ICMS recolher. Tá? Ah, professor, agora fechei o balanço. O que eu tenho que fazer na sequência quando eu fecho o balanço? Primeiro ponto, vamos lembrar? Vai ser para o Alexandre essa pergunta. O que eu tenho que fazer aqui, Alexandre, para fechar meu balanço? Tá me ouvindo, Alexandre? Câmbio, Alexandre. Bom, se o Alexandre não responde, vai passar para o Matheus. Matheus, me responda, o que eu tenho que fazer aqui? Primeira coisa, o que eu tenho que fazer aqui para poder fechar meu balanço? Zerar a conta de resultado. Ah, Alexandre ali, ó. Também respondeu. Apuração do lucro, prejuízo acumulado. Tá bom. Então, primeira coisa, gente, é reconhecer as contas de resultado aqui, ó, né? Então, nesse caso aqui, ó, conta de resultado. Deixa eu até colocar aqui. Deixa eu colocar essas. Aqui, tá aparecendo aqui. Deixa eu colocar essas contas aqui em. Ó, isso aqui é conta de resultado. Eu vou ter que zerar essas contas, né? Zerar essas contas aqui. Então, conta de resultado. Qualquer outra conta de resultado aqui também? ICMS sobre vendas, né? Basicamente essas aqui, né? Receita bruta, ó. Zerei a conta, veio para cá. ICMS sobre vendas. Custo da mercadoria vendida. Tá todo mundo aqui. Zerei as minhas contas de resultado. Quanto que deu de resultado aqui, ó? 0,65. Então, já tenho a apuração do resultado do exercício. Que no primeiro ano de atividade vai lá para aquela continha de lucros e prejuízos acumulados. Já até puxei automático aqui nessa planilha mágica. Como é que ficou o saldo da minha conta caixa? Aqui já está pronto, né? 6.500 o saldo já líquido aqui. Como é que ficou o saldo da conta estoque? 1.480. Clientes, ficou 4.000 aqui, clientes, se não me engano, né? Como é que ficou meu balanço no final? Então, isso aqui é o balanço fechado. Aí o professor fez algumas perguntas lá, né? Vamos só relembrar lá. Uma das perguntas era quanto que ficou o saldo do caixa, né? 6.500. Quanto que ficou o saldo de estoque? 1.480. Quanto que ficou o total de ativos? 13.000. E passivos, né? Quanto que foram minhas receitas brutas? 5.500.
Quanto que ficou minha receita líquida? 4.595. Quanto que foi meu lucro líquido? 1.065. Quanto que foi meu patrimônio? 9.065. Tá? Ó, o lucros e prejuízos acumulados, 1.065, que é igual ao P. Agora, tem que lembrar, né, que esse lucros e prejuízos acumulados, a partir do segundo ano, ele modifica, tá bom? Como é que ficou ativos, passivo circulante? 3.935. E um item que não está aqui, que você tem que ter calculado, é quanto que ficou o saldo líquido do ICMS. Eu tenho ICMS a pagar ou ICMS a recuperar aí? Como é que ficou o saldo? Essa pergunta aqui vai para Carla. E aí, Carla? Fiquei com ICMS a recuperar ou ICMS a pagar aqui? O a recuperar? Exato. Ó, esse aqui foi maior, né? Este menos esse. De quanto? De 85. Essa era uma das perguntas, né? Quanto que eu fiquei de saldo de ICMS a recuperar? Por que aqui? Muito por conta também dos volumes praticados, porque nós consideramos, inclusive, a mesma alíquota de ICMS, porque estava sendo feito aqui, por nosso exemplo, fazendo transações dentro do próprio Estado. Mas essa forma de contabilização ajuda também a corrigir essas separações de alíquotas que tem de Estado para Estado, inclusive tem até guerra fiscal em relação a isso. Bom? Dúvidas, pessoal, em relação a isso que a gente viu na última aula? Talvez na última aula, por ter um volume grande de informação, né, tudo novidade, tenha ficado mais dúvidas. Mas é muito importante que vocês façam. Quem não fez, ainda tem prazo para fazer lá. Qual que é a sua dúvida, Matheus? Pode falar, Matheus. Sim, nesse exemplo aqui, o ICMS ficou recuperar maior que o a recolher. Então, quando acontecer o evento de, eu tenho que pagar o ICMS a recolher, tá? Então, como é que eu faço esse pagamento? O fisco permite que eu use créditos tributários para pagar. Então, o que eu vou fazer aqui, né? Vamos usar, se eu quisesse pagar aqui, eu usaria essa conta aqui contra essa aqui, ó. Então, chegou a hora de pagar esses impostos. Né? Os dois aqui, vamos estar colocando os dois, né? O que eu teria que fazer aqui? Então, é 935 aqui contra 935 aqui na data do pagamento. Como é que ficou o saldo aqui de ICMS a recolher? Zero. Minha dívida como empresário perante ao fisco das minhas vendas zerou. Mas eu tenho ainda um crédito com o fisco de quanto? De 85. Entendeu? Mas isso aqui vai ficar de eterno? Não. Como uma empresa compra e vende, isso aqui vai se alternando, né? Vai chegar uma hora que talvez eu tenha aqui mais a pagar do que imposto a recuperar. Pode ser? Pode, porque pode ter uma divergência de, né? Ou eu pago com dinheiro ou uso os créditos tributários. Ficou claro, Matheus? Porque existe essa diferença, aí eu já comentei, né? Primeiro, em relação ao volume de vendas que ocorre. Segundo, em relação às alíquotas de estado para estado, né? Existe aí uma alíquota, por isso que até dá essa diferença. Claro, para o meu exemplo aqui, eu tentei simplificar ao máximo. Então, se eu colocasse dois percentuais diferentes, mas por que dois percentuais? Porque cada estado, as alíquotas variam de 2% a 3%, fica em torno aí de 10% a 17%, 18%. Isso varia de estado para estado, em função aí, que como é um imposto estadual,
Então, quem define isso é o próprio Estado. Por que é interessante? Muitas vezes é interessante para você trazer empresas para dentro do Estado. Às vezes, aí, por isso que tem até o que eles chamam de uma guerra fiscal aí entre os Estados, porque muitas vezes eles colocam a alíquota do imposto lá embaixo, né? Enquanto que os outros do resto do país, a alíquota é maior, daí muitas das empresas vão para aquele Estado, para poder se beneficiar desse baixo ICMS. Só para você ter uma ideia da importância do ICMS nesse processo, é 90% da arrecadação do Estado em impostos. Então, é o que o Estado mais ganha. Tá bom? Ficou claro para você e para quem aqui... agora, entender essa parte fiscal aqui é importantíssimo, porque aqui, vocês, até como contadores, vai ser uma área que vai demandar muito de vocês, né? Então, eu, particularmente, não é uma área que eu gosto muito, eu entendo e tudo, sei como que faz. Claro, como contador formado, tem que entender, mas eu não sou especialista nessa área. Agora, tem muitas empresas, principalmente de contabilidade, de consultoria, que se especializaram aí em planejamento tributário, para poder se utilizar, muitas vezes, desses créditos aí, porque esse crédito aqui, eles conseguem ser também negociáveis entre empresas, entendeu? Eu posso negociar esse crédito aqui. E vale muitas vezes muito a pena. Por quê? Eu não consigo transformar isso aqui em dinheiro. Não dá para chegar lá no fisco e dizer assim, Receita, eu quero isso aqui, no caso do meu exemplo aqui, eu quero esses 1.020 aqui em dinheiro, né? Não, você pode compensar. Né? Só acho que talvez eu tenha visto uma vez só uma empresa que teve chance de converter isso aqui. Mas porque ele não tinha oportunidade de compensar isso aqui. Então, ele vendia só para fora do país o principal produto dele. Então, o que acontecia? No consumidor final, ele não conseguia repassar isso aí. Então, ele teve problemas. Daí, o que o fisco falou? Olha, tudo bem, né? Em função se não me engano, até era fornecedor, né? Na verdade, o inverso, ele importava matéria-prima e não podia ser creditado o ICMS, mas na hora de pagar tinha que pagar. Eu sei que na parte do planejamento tributário, o fisco ele começava a acumular muito imposto, e daí ele pegou e fez um acordo com a Receita Federal. A Receita Federal aceitou a reclamatória dele, só que colocou um fiscal lá dentro. Então, não vale muito a pena, mas claro que ele passou mas daí ficou com uma fiscalização interna bem rigorosa. Tudo bem, pessoal? Vamos para a aula de hoje. Deixa eu até configurar aqui com vocês. Vou parar a minha apresentação aqui e começar outra, tá bom? Uma nova janela. Então, a gente vai falar hoje sobre... Deixa eu colocar aqui. Devoluções e abatimentos. Então, é muito importante aqui entender esses conceitos. Isso aqui também vão estar em contas redutoras da Receita Bruta. Devoluções e abatimentos. Claro que alguns itens desse aqui também vão virar receita financeira. Tá? Então, é importante entender isso. Então, primeiro, antes de tudo, de falar sobre isso aqui nós temos dois momentos muito estanques. Tem situações aqui onde que simplesmente eu quero devolver, ou o cliente quer devolver para mim, não gostou da venda, e eu devolvo para o meu fornecedor. Mas tem a outra possibilidade, né? Ele devolver, eu negociar e retornar para ele e dizer assim, se você ficar, rever o acordo comercial, eu te dou um abatimento, e eu tenho que saber como eu faço tanto a transação da devolução total, ou vendas canceladas, como queiram, e como eu faço esses abatimentos. Então, é isso que a gente vai ver agora, tá?
Então, o que a gente vai ver hoje são os conceitos de devolução e abatimento e como que é feita tanto a contabilização da devolução como a contabilização do abatimento. Então, só relembrando aqui, dentro dessa receita bruta, nós temos o total bruto vendido e a gente viu que dentro dessas deduções tem o ICMS, como ele é calculado, claro, tem o IPI e tudo mais, mas como que é feito os créditos tributários também a gente acabou de ver agora. Mas aqui também é subtraído o que a gente chama de vendas canceladas e os abatimentos ocorridos no período. Então, aqui eu também coloco itens que, de uma certa forma, eu fiz a venda, mas retornou. No caso dos impostos, eu fiz a venda e nunca mais vai retornar. E aqui eu vou ter que entender como é que são feitas essas transações que diminuem a minha receita bruta. Então, vamos entender aqui o conceito de devoluções, ou também vendas canceladas. São mercadorias devolvidas por um desacordo com o pedido, né? Preço, qualidade, quantidade, ou até mesmo se pode ter uma avaria. O comprador, sentindo-se prejudicado, ele devolve total ou parcialmente a mercadoria. Então, pode devolver total, pode. Então, mas se eu tenho que descontar, e como é que eu vou fazer isso? E daí eu não vou ficar com prejuízo. Eu posso, muitas vezes, com ajustes comerciais, fazer essa mesma devolução até o fornecedor final. Porque lembra da nossa cadeia aqui, ó? Então, no nosso exemplo, eu tenho o consumidor que devolveu para o varejo também pode devolver para o fornecedor. Isso é permitido? Sim, é permitido, porque provavelmente nessas transações tem acordos comerciais e até o próprio Código Consumidor protege nesses aspectos em relação a essas devoluções por conta desses itens aqui em cima. Então, o comprador sentindo-se prejudicado, ele devolve total ou parcialmente a mercadoria. Quando nós estamos falando, tem que pensar muito bem que nós estamos falando aqui do nosso exemplo, considerando aqui que nossa empresa em específico aqui no nosso exemplo, nós somos um comércio, né? Então, onde que eu compro de um fornecedor um produto pronto e repasso para o consumidor final. O consumidor final não gostou? Me devolve e eu cobro do meu fornecedor. Então, aqui é para mostrar como é que funciona essa cadeia, claro, com uma indústria um pouquinho diferente, que a gente vai ver que é do varejo para o fornecedor propriamente dito. Porque a indústria não tem como devolver mais para alguém, né? Então, aqui é só para vocês entenderem essas duas partes. Às vezes, a empresa vendedora, na tentativa de evitar essa devolução, ela propõe aí um desconto, que a gente chama aqui de abatimento no preço, para compensar o prejuízo do comprador, por conta de todos aqueles indicadores lá de cima, né? Preço, qualidade, avaria, o produto está com defeito. Então, está com defeito. Quando eu fiz a venda inicial, eu não tinha visto isso, né? Quando eu comprei, na verdade. Né? Então, agora eu quero, vou devolver para você, mas se me der um desconto, eu fico com o produto. Tá? Isso pode acontecer do varejo para o fornecedor, isso pode acontecer do consumidor para o varejo. E a gente vai ver como é que funciona isso, inclusive como funciona a contabilização. Então, tanto as vendas canceladas como o abatimento, ele tem um ciclo para a contabilização. Então, eles... Agora, um item importante de dizer, né? O fisco não quer saber, né, dessa transação aqui em relação ao imposto. Depois que foi feita a venda, tchau, o imposto já é do fisco. Né? Você vendeu errado, deu problema, não tem como ir lá e buscar do governo o dinheiro que já foi recolhido. Então, vocês vão perceber que não se mexe no caso das devoluções e abatimentos, não se mexe na parte dos impostos, né? Eu acho que não, no caso de abatimentos, desculpe. Devoluções sim, abatimentos não. Porque quando a gente fala devolução, eu ainda tenho que rever com o meu fornecedor os impostos a recuperar, e a gente vai ver isso como que é feita as transações. Então, só relembrando, vendas brutas, impostos, e aqui está os abatimentos e devoluções. Batimento, valor de redução do preço na venda de mercadorias, produtos com defeito ou desacordo comercial. Os impostos incidentes sobre a venda, a gente acabou de ver no nosso exercício. E devoluções, ou também vendas canceladas, é um cancelamento de venda, que pode ser total ou parcial, em relação aqui a preço, qualidade ou quantidade. Percebo que eles afetam na receita bruta
todo o processo, tirando tanto os impostos que são repassados para o governo, como os abatimentos e devoluções que são assumidos pela empresa, daí fica uma receita líquida efetiva. Como é que é a contabilização das devoluções? Lembrando aqui que eu estou considerando que a empresa recebe a mercadoria e devolve ao fornecedor sem obter abatimento do fornecedor e sem fornecer abatimento ao cliente. Então, aqui é corte seco. O cliente não gostou, eu também não gostei e também quis me ressarcir do meu fornecedor. Como é que eu faço essa contabilização? Então, vamos fazer aqui essa contabilização sem colocar nos razonetes, depois a gente coloca nos razonetes para visualizar melhor. Então, todos os lançamentos relativos à venda devem ser revertidos. Né? Veja que aqui nas devoluções, como a gente já falou, nos abatimentos, a negociação para o fisco não interessa, mas no caso de devoluções, eu reverto todos aqueles lançamentos iniciais. Então, eu reverto receita versus clientes, no caso de venda a prazo, né? Custo da mercadoria versus estoques, ICMS a pagar e ICMS sobre vendas. Tá? Devolução das mercadorias a prazo, aqui já é a contabilização. Quando aconteceu a devolução, como é que eu faço? Então, vendas canceladas, vai ficar uma conta redutora, a débito, né? Na DRE, o valor. E também eu desconsidero, como eu vendi a prazo, né? Aquelas contas a receber. Se fosse à vista, eu tiraria do meu caixa. E agora, a reversão dos fornecedores. Perceba que tudo aquilo que nós fizemos quando fizemos a venda, que mexe com os impostos, algum deles não mexe tanto, né? Eu estou revertendo. No caso da reversão de fornecedores, então, o estoque, eu contabilizo aqui, excluindo o imposto a recuperar. E crédito, débito de estoque e crédito de fornecedores no passivo. Débito de ICMS a recuperar. Então, percebo que a reversão de fornecedores, estoques e imposto a recuperar, eu reverto todos. Reversão de estoques e custo da mercadoria. Então, quando nós fazemos a venda, nós debitamos custo da mercadoria vendida e creditamos estoques. Quando eu faço a reversão, é como se estou fazendo um estorno, né? Não que o lançamento está correto, mas é muito importante eu fazer, inclusive, eu contabilizar isso. Mas o professor não poderia falar pelo valor líquido? Não. Isso tem que ficar registrado, inclusive ele serve como informação para uma tomada de decisão. As demonstrações financeiras, elas vão apresentar, no nosso exemplo aqui, várias devoluções e tal. Mas por quê? O que está acontecendo? Aqui, eu tenho, usando essa informação, eu tenho que chegar e verificar onde que está a nossa falha aqui. Será que está a falha na entrega? Será que é o fornecedor que está entregando um produto ruim para nós e nós estamos impactando no nosso cliente? Então, isso serve como informação gerencial. Aqui eu estou fazendo a reversão. Então, como é que é feita a reversão? Crédito de custo da mercadoria e débito de estoque. Reversão do ICMS. ICMS a pagar no passivo. Então, não vou pagar tudo aquilo. E também eu tiro lá de ICMS sobre vendas. Vamos ver como é que funciona isso no razonete. Aqui é interessante, porque se a gente colocar no razonete, fica muito mais claro. Perceba que aqui eu vou considerar todos os lançamentos, depois acontecem as devoluções, tá bom? Integralização por 2 sócios, 5 mil, 10 mil. Capital 10 mil, contra caixa. Compra de mercadoria 6 mil, com contabilização de 15% na compra. Então, só relembrando. Vamos ver agora se o pessoal está aqui, está esperto. Carla, como é que eu faço a contabilização? Nós acabamos de fazer. Agora é sua vez. Tá me ouvindo, Carla? Compra de mercadoria a prazo, 6 mil. Contabilização de ICMS. A prazo vai... Compra a prazo, né? Desculpa, eu digo venda, mas é compra a prazo.
Acredita estoque. Uhum. Acredita ou debita? É debita. Mas e quanto que é o valor do estoque? Menos os 15%. Isso. Ficou 5.100. E o restante? ICMS a recuperar. Tá? Então, estoques e ICMS a recuperar fecham os 6 que vai lá para o fornecedor. Tá? Então, aqui eu fiz uma compra e me creditei de impostos 900. Tá? O restante ficou em estoque efetivamente. Próximo lançamento aqui, Patrícia. Ouvi, professor? Próximo lançamento. Fiz uma venda a prazo aqui. 7 Tá. mil a um custo de 3.400. Aí estou contabilizando o ICMS que eu tenho para dever para o governo. Foi 15%, vai ficar 1.050. Como é que eu faço toda essa contabilização, Patrícia? Tá. 7 mil em contas a receber, duplicatas a receber. Uhum. E acredita 7 mil em vendas. Certo. Acredita 3.400 o estoque. Ou custo da mercadoria e estoque. Beleza. Isso. E 1.050 em débito ICMS sobre vendas. E 1.050 em crédito ICMS a recolher. Isso? Pagar. Exato. Perfeito. Bom, nós acabamos de ouvir isso, né? Então, agora vamos para o próximo passo. Chegou o momento onde que deu o problema, né? Matheus vai ser o cara que vai resolver o nosso problema aqui, ó. Devolução de mercadoria com defeito por 2.800. Está retornando aí 1.360 para o estoque e vou baixar meu custo da mercadoria sobre venda 420. Como é que eu faço tudo isso aqui? Matheus, agora é com você. Daquelas vendas que foram feitas, dos 7 mil, o meu cliente não gostou e disse assim, não, quero devolver esses 2.800. O que eu faço agora? Tá me ouvindo, Matheus? Ah, tá ali, ele colocou ali. 1.360 estoque. Vendas canceladas. Tá? Cancelei em 2.800. É o total das vendas canceladas. Agora vamos dividir isso em dois, né? 2.800 foi lá para... Dos 7 mil, 2.800 cancelei. É o primeiro lançamento. Agora, os outros lançamentos, como é que ficaram? Aqui você já foi lá direto no estoque contra mercadoria. Tá bom, vamos lá. 1.360 de estoque e 1.360 do custo da mercadoria. Eu estou revertendo os lançamentos que foram feitos. O que ficou faltando agora aqui, Matheus? Tem alguém aqui que você não mexeu. CMS sobre vendas. Não estou mais devendo um 0,50. Agora eu diminuo do 420. Qual que é a contrapartida? A pagar contra... Agora vai a pergunta para todo mundo aqui, ó. Vamos ver. Por que eu não mexi com o ICMS a recuperar?
Vamos ver se vocês entenderam a lógica aqui do ICMS. Entenderam a pergunta? Por que eu não mexi com o ICMS a recuperar de 900 ali? Exatamente, Matheus. Matheus colocou aqui, ó, porque é sobre a compra e não sobre a venda. Exatamente. Então, aqui tem dois momentos, que isso que é muito importante que vocês entendam. Aqui eu estou negociando com o meu cliente final. Meu cliente final, quem vai consumir aquele meu produto. Ele não gostou, ele está me devolvendo. Então, devolveu tudo, eu tenho que reverter todos os lançamentos. Aquilo que eu fiz a prazo, eu vou diminuir os estoques, contra custo, e também eu não vou pagar tudo aquilo lá para o fisco. Eu vou reduzir para mim, porque a venda não se concretizou. Estou considerando aqui que a negociação me devolveu aí parte daquele valor lá, né? Agora, aquele 900, eu teria que, na sequência, negociar com o meu fornecedor. Vamos ver se aqui se é a próxima etapa aqui. É justamente essa próxima etapa, tá? Vai ficar barato? Então eu vou ter que negociar aqui como que fica, né? A minha contabilização em relação ao meu fornecedor. Eu vou devolver para o fornecedor, porque foi defeito de fábrica, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Aí é muito importante, né? Tem todo um processo, tem que ter contratos, até mesmo a lei do consumidor preserva tanto quem é o cara do varejo como o consumidor final perante as várias etapas da venda. Então, nesse caso aqui, como é que eu vou fazer a contabilização? Vamos ver a Daisy. Como é que deve ser feita a contabilização aqui, Daisy? Agora eu tenho que reverter tudo que aconteceu com o meu fornecedor. Como é que vai ficar essa contabilização? Tá me ouvindo, Daisy? Ela está falando aqui no chat que ficou debitar fornecedor. Em quanto? 1.000. Vamos lá? O que mais? Debitar quer dizer, vou reduzir a dívida do meu fornecedor. 6.000 vai para 1.000. Reversão de estoques, 850 crédito. E a última perninha para fechar o 1.000? Tá faltando aí 150. Onde que vai o 150? Semestre recuperar. Isso mesmo, Deise. Vamos lá? Então, 1.000 de fornecedor, 850 de estoque e os 150 do ICMS recuperar. Tá? Agora, fechamos o balanço. Apuro o resultado, né? Faço confronto de receita e despesa. Isso aqui me deu um resultado líquido de 1.530. Então, eu tenho um caixa de 10.000, duplicatas a receber aqui de 4.200, estoque de 2.100, imposto a recuperar de 750. Fornecedores de 5, ICMS 630, capital de 10 e o resultado 1.530. Então, claro, aqui já considerado que aconteceram todos os eventos aí no meio do caminho. Então, fiz a compra dos estoques, contabilizei os impostos e custos, fiz a venda, contabilizei também a imposto a recuperar, e só que aconteceu a devolução, e a devolução reconheci e fiz todas as reversões. Como é que ficou o meu resultado depois disso? Né? Eu tenho que refazer aqui a demonstração de resultado. Como é que eu cheguei no 530? É os 7.000, os impostos
já ajustados, né, do quanto que eu tenho a pagar. Vendas canceladas. Então, efetivamente... mas quanto que... Se você perguntar para você assim, quanto que a empresa vendeu no período, bruto é 7 mil. Líquido foi 3.570. Por que é importante essa informação aqui? Ó? Aqui, vamos lembrar, né, a demonstração financeira serve para ajudar a tomar decisão. Se você fosse aí o dono da empresa e acontecesse uma devolução dessa aqui, que é praticamente metade, né? Quase a metade das vendas do período, né? Desse período que a gente está vendo aqui. O que deu errado aqui nesse processo? Aqui tem que chamar todo mundo para conversar, não é isso? Então, olhando para essa demonstração financeira aqui, aconteceu um problema nesse processo de venda. Será que eu peguei um fornecedor de péssima qualidade? Né? Porque o cliente não tem nada a ver com isso. Ou se foi apenas um desacordo comercial, pura e simplesmente. Mas no nosso sentido aqui, que eu fui até o fornecedor, provavelmente é o problema do fornecedor. Né? Custo da mercadoria vendida ficou em 2.040, lucro bruto. Nesse exemplo aqui, a gente não tinha despesas operacionais. Ficou claro para vocês aqui devoluções? Conceito de devoluções? Carla, Patrícia, Matheus, Deise, Isabelle. Veja que contabilidade é assim, gente. Nós estamos acumulando conhecimento na cabecinha de vocês. Até então, vocês conheciam lançamentos simples, nós já estamos aprofundando. Entramos em impostos. Agora, já refinamos na parte de devoluções. Percebo que o resultado aqui é um dos itens mais importantes dentro das demonstrações é o resultado. E falamos aqui de vendas canceladas ou devoluções. Agora a gente vai ver abatimentos, que é uma possibilidade também de eu melhorar essa situação da devolução. O que é o conceito? Vamos voltar lá desde o início. O que é o conceito desse abatimento? Abatimentos sobre compras e vendas são uma ferramenta de redução de preço combinada pelo vendedor e o cliente para que não haja devolução da venda ou que o cliente se recuse a aceitar o serviço prestado. Então, antes que ocorra a devolução propriamente dita, eu posso negociar esse processo. Então, vamos lá, vamos ver o que aconteceu o problema. Tá com avaria. Então, a avaria permite você usar o produto final? Sim. Tá, no caso do cliente final lá, ele comprou, mas talvez tenha vindo manchado uma mancha pequenininha, mas que dá para fazer a venda e tudo mais. Não tem problema. Mas então vamos reduzir o preço em função dessa falha. Então eu posso te dar um abatimento. Como é que a gente faz esse abatimento? Né? Considerando que quando a empresa obtém abatimento junto ao fornecedor para ficar com estoque, e ainda dá um percentual de abatimento para o cliente ficar com a mercadoria. Então, aqui eu estou considerando as duas pontas. Né? Vamos pegar o nosso primeiro exemplo, ficar mais claro para vocês. Lá naquele primeiro exemplo, houve uma devolução em cadeia de todo o processo sem uma negociação no meio para dar um abatimento. Aqui nós estamos fazendo uma negociação com o cliente e depois dessa negociação com o cliente, o cara do varejo ficou com aquele estoque. O que ele vai ter que fazer? Ele pode negociar com o fornecedor e devolver. Tá? E como é que fica isso na contabilidade? Então, somente será contabilizado o abatimento dado ao cliente e recebido do fornecedor. Não haverá reversões dos impostos. É aqui que eu falei para vocês, né, lá no início, que essa negociação, o fisco não entra. Então, aqui eu vou considerar que o valor negociado, só o valor negociado vai ser contabilizado, não vai mexer em impostos. Então, como é que fica aqui a contabilização do abatimento dado ao cliente final, né? Eu coloco lá como débito de abatimento, isso vai ficar redutor da venda bruta, e reduzo de quantos a receber. Então, não é mais aquele valor quando eu fiz a venda a prazo.
Tá? Então, eu reduzo daquele valor. E diminuo lá no meu resultado. Diminuo do quanto receber, diminuo do meu resultado. E vai ficar lá como abatimento. Contabilização do abatimento recebido do fornecedor. Agora, feito esse primeiro processo, eu fiquei com estoque na minha empresa. Esse estoque, vou lá agora negociar com o meu fornecedor. Fornecedor, o que nós podemos fazer? O fornecedor, ele reduzo, eu dou débito de fornecedor, então eu vou reduzir o que eu tenho de dívida com o fornecedor e eu tenho uma receita. Essa receita entra como crédito via receita financeira. Ah, então, professor, quando eu recebo um abatimento, eu tenho uma receita financeira? Sim. Tá? Porque você deixou de ter uma dívida a maior que você tinha com o teu fornecedor. Vamos ver como é que foi feita essa contabilização? Vamos lá. Primeira etapa, integralização, 10, 10, tranquilo. Vamos ver agora novamente aqui. Começar com a Isabelle. Isabelle, compra de mercadoria a prazo, 6 mil, contabilização do ICMS na compra, incluindo imposto a recuperar. Como é que eu faço essa minha conta aqui, Isabelle? Então, professor, Aqui ainda não fiz a devolução nem o abatimento, tá? Aliás, a devolução não vai ter aqui, vai ter só o abatimento. Aqui eu estou falando só da contabilização da compra do ICMS. acredita, então, 6 mil do fornecedor? Uhum. Tem que fazer um cálculo aí, né? Só um minutinho, então. 6 mil vezes 15%. Vai dar quanto? Vai dar 900. 900 de... Impostos a recuperar. E a contrapartida? Débito no estoque, né? Exatamente. Já ficaram craque nessa parte do ICMS, hein? Vamos para o próximo agora. Venda a prazo. Patrícia, sua vez. Agora a venda. Vai fazer a venda e ainda vai fazer custo e tem mais ICMS. Tá. Peraí. 7.000 em clientes a receber. Uhum. Contas a receber. Contrapartida? Crédito em vendas. Perfeito. Custo agora. 3.400 de crédito no estoque e de débito no custo. Beleza. Custo sobre mercadoria vendida. E ICMS é 1.050 em ICMS sobre vendas, a débito. E 1.050 em ICMS a pagar, a crédito. Muito bem. Isso aí. Parabéns. Vamos para o próximo aqui. Agora vem a devolução. Vou deixar para o Matheus essa aqui. E aí, Matheus? Parte mais fácil para você aqui, hein? Devolução das vendas, com defeito, 2.800. Veja, tomar cuidado, não vai jogando 2.800 não. Porém, foi negociado com o cliente um abatimento de 20%, totalizando 550. O que eu faço agora? Acredita no duplicatas a receber 560. Abatimento primeiro, né? Vamos lá. Tudo bem, a ordem aqui não fala. Abatimento e 560 duplicatas receber. Então quer dizer que para evitar os 2.800, que nem aconteceu no nosso primeiro exemplo, eu negociei com o cliente e disse assim, ó, fique com o valor
e eu te dou 560, né, de abatimento. E o que mais agora? Acho que vai ser o próximo, né? Agora vamos deixar para o próximo aqui, vai. Quem vai ser? Vai ser a Daisy. Tá me ouvindo, Daisy? Contabilização da dívida com o fornecedor. Já pedi para o meu fornecedor um abatimento maior, né? Como é que eu tenho que fazer aqui? Fornecedor, 300. Isso aí. Então, débito de fornecedor. Não estou devendo mais os 6.000 e sim 300. Ah, não é 6.000, é 5.700, né? Tirei 300 dessa dívida. Contabilização de receita financeira. Você não colocou aqui, né? Mas a contrapartida é a receita financeira. Como é que ficar aqui nossa dívida? Como é que ficar aqui a nossa conta? Então, balanço patrimonial. Perceba que, só voltando um pouquinho aqui, que eu acho que é muito importante. Por que não mexemos com o ICMS a recuperar e o ICMS a pagar aqui, Daisy? A pergunta fica para você também. Enquanto que quando eu estava contabilizando junto ao cliente final, eu mexi, ou pelo menos lá na devolução eu mexi com isso. Agora, aqui no abatimento, por que eu não considerei aqui? Nesse último lançamento aqui. Por que eu não mexi com imposto? Sabe me dizer? Eu acho que eu já comentei aqui na aula de hoje. Alguém tem alguma ideia para ajudar aqui a nossa colega Daisy? Matheus, por que você acha que não foi considerado? Isso mesmo, Daisy. Que abatimento não faz reversão de impostos. O fisco não quer saber da negociação que você fez com o teu cliente, tá bom? Então, por isso que abatimentos não mexe com os impostos. Aqui eu faço apuração do resultado. Perceba aqui que nessa situação eu tenho dois tipos de receita, das vendas e da receita financeira, tá? E lá no resultado eu tenho outros tipos de despesas, que são ICMS sobre vendas e os abatimentos, específico aqui dos abatimentos, né? Então, como é que vai ficar aqui a nossa demonstração de resultado no final? Vai ficar vendas, 7.000, ICMS sobre vendas, 0,50, abatimento 560, vendas líquidas, 3.400 o custo, lucro bruto 1.900, ó, a receita financeira aqui. Agora, olhando para os dois exemplos aqui, qual que seria o mais razoável quando ocorre esse problema aí com o cliente final? O que vocês viram aqui? Qual que é uma sacada aí administrativa ou do gerenciamento da empresa que deve ser feita, que deve ser revisto? O que vocês acham, gente? Eu dei duas situações que envolvem a venda propriamente dita e problemas na venda, né?
né, por conta de desacordo ou tudo mais. O que vocês acham que mudou de resultado em relação a outra empresa? Essa aqui teve um resultado maior, a outra teve um resultado menor. O que mudou aqui os resultados e que foi crucial por questão apenas de uma decisão? O que vocês acham? Um de cada vez. Por conta do quê? Da negociação do abatimento, né? Aí que tá, faz a diferença em relação a isso. Ah, mas vai ter o impacto do imposto. Mas pense, né? Na anterior, devolveu 2.800 total. Foi praticamente, né, de total das vendas. Dos 7, 2.800 foi vendas canceladas. Aqui não. Aqui, de abatimento, foi só 560. Né? Foi a título de abatimentos ali. Por isso que o lucro foi melhor e ainda, né, ele conseguiu ainda negociar, então teve dois fatores, ele conseguiu aumentar as vendas, porque não devolveu tudo, e ainda teve uma negociação com o fornecedor, onde que ele obteve um abatimento via fornecedor e teve receita financeira de 300 ali. Então ele ainda conseguiu se beneficiar por conta disso. E aí, gente? O que vocês acharam? Agora é com vocês. Gostaria de ouvir de vocês. Vocês conseguiram entender essas duas situações que agregam as deduções da receita bruta. Como é que foi a aula de hoje? Estão me ouvindo? Um de cada vez. Ficou alguma dúvida? Eu vou também colocar, eu não coloquei ainda um exercício para vocês, mas ainda eu vou colocar um exercício sobre especificamente abatimentos e devoluções nos moldes que a gente já viu anteriormente. É muito importante que vocês entendam essa contabilização. Estou fazendo de uma maneira bem simples, mesmo porque a gente tem que ser didático nesses aspectos. Conseguiria complicar um monte? Dá para fazer N transações aqui, mas vocês têm que entender a essência da contabilização. Tá? Agora, nem tudo é de forma automática mesmo, Matheus. Né? Vejo que na aula anterior, vocês tiveram uma grande dificuldade para entender todo o processo do ICMS. Até por isso que dei o exercício e a gente resolveu novamente hoje. Então, na próxima aula, eu vou colocar esse exercício no ar para vocês ainda hoje. Vocês vão fazer a mesma coisa. Só que, por favor, esses exercícios, professor, não vale nota no final. Pense que eles vão ajudar vocês a desenvolverem o exercício avaliativo, que esse vai valer 3 pontos. Tá? Agora, é um processo realmente assim, é que nem andar de bicicleta. Quanto mais você praticar, mais você vai conseguir entender esse processo. E vejam, vocês têm exercícios, vocês têm os slides aqui com os razonetes, vocês têm aqueles vídeos da internet lá no YouTube que fazem também de uma forma bem lúdica esse entendimento. Então, usem todas essas ferramentas. Eu sei que não é fácil. Em casa eu também estou com 2 filhas que estão estudando via EAD, né? Então, eu tenho carga até que redobrada, muitas vezes a gente tem que ajudá-los. E existe dar aula em sala de aula é uma coisa, né? Eu tenho contato com o aluno consegue sair todas as dúvidas de lá. Outra coisa é via eu nem chamo em EAD, tá? Porque EAD você não tem nem contato com o professor online, mas eu acredito que a gente está tentando fazer o máximo. E vocês, é muito importante que vocês evoluem, professor, não entendi, as suas aulas são muito complexas, a gente tenta deixar da forma mais lúdica possível. Mas também vocês têm que acessar essas ferramentas, não consigo, né, pegar vocês pela mão. É muito importante que vocês rodem todos esses slides, vejam a aula gravada do professor, não deixem para mais tarde. Eu sei que eu coloquei no portal semana passada, só 4 alunos fizeram. Então, é muito importante que todos façam. Vou deixar o exercício lá por uma semana, mais ou menos. Então, na próxima semana,
exercícios que vou falar sobre abatimentos e evoluções vão estar lá. Na próxima aula, a gente vai acrescentar mais coisas nessas contabilizações, sim. Né? Então, nas próximas aulas, nós vamos aprender contabilizações que envolvem a parte de estoques, a parte de provisões, as partes de despesa antecipada e também a parte de contabilização de depreciação. Essa também, entender conceitos de depreciação e tudo mais. Então, eu diria que tem 2 assuntos aí que são talvez um pouco mais complexos, que envolvem a parte de controle de estoques e depreciação. Isso aqui a gente vai deixar um pouquinho mais para o final, e depois a gente vai mostrar as demonstrações financeiras que agregam no geral aí, que vocês vão saber como elaborá-las, talvez aí, em outra etapa do curso de vocês. Então, tem disciplinas bem mais específicas para explicar como é a montagem dessas peças contábeis. Tá? Mais alguma dúvida? Estou encerrando, então, a gravação aqui.